Olá, meu nome é João Luiz Coelho, sou aluno do programa de pós-graduação em inglês da Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, bolsista CAPES, mas na época que conduzia esse estudo, era bolsista de iniciação científica do CNPq. E hoje vou apresentar um estudo que conduzi junto à minha professora orientadora, a doutora Maílce Borges Mota, intitulado Evidências da Morfologia Flexional do Português para Modelos de Processamento Linguístico. Esse estudo tem o objetivo de investigar a natureza do processamento da morfologia flexional verbal do português brasileiro. E para eu poder explicar melhor esse estudo, vamos primeiro dar uma olhada em alguns conceitos fundamentais: a memória declarativa e a memória procedural. A memória declarativa é a que usamos para armazenar informações como a data do seu aniversário, uma memória de infância, ou até o que você comeu ontem. É a memória em que sabemos algo. Já a memória procedural armazena informações para saber fazer algo, como andar de bicicleta, virar uma cambalhota ou ler um texto espelhado. Ok, agora que já sabemos a diferença entre memória declarativa e procedural, vamos tentar relacioná-las com a linguagem. A princípio, pode parecer que utilizamos inteiramente a nossa memória declarativa para armazenar todas as palavras que utilizamos. Se não, como conseguiríamos armazenar todas as palavras em que existem em uma língua? Porém, isso não é um consenso entre os pesquisadores da área, e tentar relacionar esses conceitos com a linguagem gerou um intenso debate na psicolinguística, pois existem diversas teorias que tentam explicar a relação entre memória e linguagem. A evidência que gerou tanto debate nas décadas de 80 e 90 está na dissociação entre formas regulares e irregulares dos verbos. Para exemplificar isso, vamos tentar entender o modelo de processamento linguístico proposto por Ullmann e colegas. Os pesquisadores argumentam que quando utilizamos os verbos regulares no passado, ao invés de armazenar cada forma como walked ou talked, nós simplesmente armazenamos sua raiz e utilizamos nossa memória procedural, a memória de saber fazer algo, para juntar a raiz do verbo com o sufixo que marca o passado. Já com verbos irregulares, como não podemos aplicar uma regra de conjugação de verbo para sabermos sua forma no passado, como é o exemplo de sing e sang, nós armazenamos essas formas irregulares na memória declarativa, a memória de saber algo. Por propor que a linguagem pode ser processada por duas maneiras diferentes, esse modelo linguístico é denominado um modelo dual de processamento. Se opondo a esse modelo dual, existem dois modelos de processamento unitário, que são o modelo conexionista e o modelo decomposicional. O modelo conexionista propõe que todas as formas verbais, como walk, walked e walking, são armazenadas na memória, a qual ele descreve como uma rede neural de núcleos que contém informações e todos eles são interconectados. Portanto, a memória é baseada nas conexões entre esses núcleos, e quanto mais frequente um verbo for, mais forte essa conexão será. Já o modelo decomposicional propõe que todas as formas verbais, regulares ou irregulares, são armazenadas na memória, como formas decompostas morfologicamente, e depois processada pela memória procedural. Por exemplo, o verbo walk é armazenado na memória como radical walk, e separadamente os afixos como ed e ing. Agora, tendo em vista que todos esses estudos utilizam a língua inglesa como exemplo, quais evidências surgiriam em uma língua como o português, que possui 3 classes de conjugações diferentes, causando até verbos regulares a serem conjugados de maneiras diferentes? Buscando respostas para essa pergunta, conduzimos um experimento com 16 falantes nativos de português brasileiro, em que eles tiveram que conjugar 192 verbos, 120 verbos inventados, como femacer, e 72 verbos regulares e irregulares da língua portuguesa. Os verbos foram controlados nas seguintes variáveis: frequência, regularidade, transitividade e classe verbal. Os participantes foram até o LabLing, sentaram na frente de um computador com um microfone e conjugaram verbalmente todos esses verbos. Medimos o tempo de reação de cada participante em milissegundos ao falar no microfone e também se eles estavam conjugando certo ou errado. Os resultados, que podem ser visualizados nesse gráfico à direita, demonstram que a frequência consegue prever o tempo de reação dos participantes. Ou seja, quanto mais frequente um verbo é na língua, mais rápido o participante consegue conjugá-lo. Já a regularidade consegue prever somente a acurácia dos participantes, ou seja, os participantes acertaram mais a conjugação de verbos regulares do que irregulares. Então, após analisarmos esses dados, chegamos à conclusão de que o único modelo de processamento linguístico que leva em conta a frequência dos verbos é o modelo conexionista. Como ele prevê que quanto mais frequente o verbo é, mais fortes são as suas conexões na memória, isso explica o porquê de a regularidade não ter nenhum impacto no tempo de reação dos participantes, mas a frequência sim. Você pode escanear os QR Codes abaixo para visualizar as referências e informações de contato, ou ir para o site do LabLing. Muito obrigado por assistir esse vídeo.